Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos lá, versículo 1, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postos ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou até a Ásia, Soprato e Bereia. Vamos lá para o versículo 5 agora. E estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Vamos para o 7. E o primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática até o que, irmão? A meia-noite. O apóstolo Paulo, ele está numa viagem missionária. E ele chegou numa cidade e ali ele começou a pregar. Mas a Bíblia diz que a pregação foi um pouco extensa. Quer dizer, um exemplo, o culto começou às 7h30 da noite, que é o culto da noite, né? Durante a semana. Começou às 7h30, é para acabar 9 horas. Deu meia-noite, Paulo estava pregando. Quer dizer, aquela pregação extensa. Só que eu aprendo uma coisa, irmão. Imagine você estar num culto onde um homem que prega é o apóstolo Paulo. Sabe onde ele foi? Ele só foi no 3º céu. A Bíblia diz que o que ele viu lá em cima, lá no 3º céu, ele falou que se ele contar aqui, não tem crente que quer ficar na terra. Nós queremos tudo morrer para ir embora. Então, um homem que teve uma experiência tremenda. Lá no Atos capítulo 9, quando Jesus apareceu para ele, ele ficou 3 dias em oração na rua direita, na casa de Judas, somente orando, buscando ao Senhor. O Ananias foi mandado pelo Senhor, colocou a mão na cabeça dele, fez uma oração, e o Saulo, que ficou cego, que é o apóstolo Paulo, voltou a enxergar. Então, esse homem foi no 3º céu. Me ajude a pregar. Esse homem tem revelação ou não tem? Imagine você num culto com o apóstolo Paulo. E por que a pregação foi tão longa, pastor? Porque no outro dia ele ia embora. No outro dia ele ia para outra cidade. Então ele tinha muitas revelações para dar para aquele povo. E ali ele começou a pregar. Vamos voltar no versículo aqui, no versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles largamente. E a prática até o quê? A meia-noite. Quer dizer, esse culto aqui não é um culto normal. É um culto diferente. Irmão, hoje não é um culto normal. Hoje é a primeira Santa Ceia desse ano. Estou te vendo aqui. Eu espero te ver aqui na última Santa Ceia desse ano. Na presença do Senhor. Porque o mesmo Deus que te deu vida em 2025, vai te dar vida em 2026. Amém? Isso não é um culto normal. E aí ele pregava, continuando, versículo 10, versículo 9 e 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome o quê? Eutico. Quer dizer, o que Paulo está dizendo? Aquele culto é especial. Paulo está pregando a palavra. Aí naquele culto entra um jovem, no meio do culto, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado aonde? Numa janela. Quer dizer, esse jovem chegou, só que Paulo está fazendo culto, a Bíblia diz que é no 3º andar, não é no andar térreo. A igreja que Paulo está pregando, ou o salão que Paulo está pregando, não é embaixo, é no 3º andar. Aí esse jovem chega, o que ele faz? Ele vai lá para cima. E lá ele fica ouvindo o Paulo pregar. Vamos lá. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, continuando, caiu da onde, amado? Do 3º andar, e tomado pelo sono que? E agora? Como é que você dorme num culto com o apóstolo Paulo? Como é que você dorme num culto com um homem que ele diz em 1 Coríntios 11, 28, ele diz assim, você vê, coloca aí primeiro, 1 Coríntios 11, 28, o que o apóstolo Paulo falou aqui? 1 Coríntios 11, 28. O que está escrito aí? Examine-se, pois, o homem a quem amado? A si mesmo. Aí, continuando, assim como a do pão e meu dos caras. Volta um pouquinho no 27 para mim, por favor. 27. Isso.
Ó, portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, Senhor, será indignamente. O que Paulo está falando em 1 Coríntios? Ele está falando da Santa Ceia do Senhor. E ele vai ministrar a Santa Ceia aqui ele vai partir o pão aqui em Atos 20. E o Paulo diz também, o que eu recebi do Senhor, estou ensinando para vocês. Então Paulo está dando aquela palavra inspirada. E tem um jovem que consegue dormir naquele culto. Sabe o que eu aprendo com Eutico? Eutico é aquela pessoa que quando vai no culto dorme. Mas quando vai no estádio de futebol, grita. Quando vai numa festa de casamento, dança. Mas no culto ele dorme. É pecado eu ir assistir um jogo do meu time? Claro que não, irmão. É pecado, pastor, eu gritar gol quando o meu time fez? Claro que não, imagina. É pecado? Não é pecado. Mas a gente grita no estádio. Na casa da família, a gente brinca, a gente dança, num casamento, tudo. Quando é na igreja, a gente dorme. Sabe o que eu estou falando? Que a minha família, que a minha casa, um estádio de futebol, é mais importante do que a casa do Senhor. Amém? Como que você dorme num culto com o apóstolo Paulo, irmão? Se fosse o pastor Marcelo pregando, ele podia dormir, mas não dorme aí não, tá? Ele podia dormir. Mas no culto de Paulo, irmão? Como que você consegue dormir no culto de Paulo? A Bíblia diz, examine, pois, o homem quem? A si mesmo. Ele chega lá no culto e consegue dormir. Volta a falar. No estádio de futebol ele grita. Numa festa ele pula, ele dança. Na igreja não faz nada. Olha o que o salmista Davi falou no Salmo 122. Já vou voltar aqui. Por que Davi foi tão abençoado, pessoal? Salmos 122. Por que Davi foi tão abençoado? Livro de Salmos 122. Vamos lá. Olha o que Davi falou, irmão. Ó, alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos. Olha a alegria de Davi. Alegrei-me quando me disseram vamos aonde? Olha a alegria desse homem quando ele foi na casa do Senhor. Olha a alegria de Davi quando alguém falou, Davi, vamos para a igreja, hoje vai ter culto. Oh, aleluia, vamos lá. Olha a alegria de Davi. Como é que eu cheguei aqui hoje? Como é que eu vim para o culto hoje? Eu vim me arrastando. Você quer receber o que de Deus, irmão? Se a Bíblia diz que à medida que você medir o Senhor, você será o quê? Medido, irmão. O lugar, puxa vida, eu tenho uma alegria quando eu vou num casamento, numa formatura, eu tenho uma alegria tremenda, que gostoso, mas a minha alegria mesmo é de estar na casa do Senhor, irmão. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? O que 1 Reis capítulo 10, não é isso? Vamos lá, 1 Reis capítulo 10, olha isso aqui. 1 Reis capítulo 10, olha que alegria é essa. O versículo é 1, pessoal. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Volta um pouquinho. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Ó, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma das coisas se escondeu ao rei que lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que o quê? Edificar. Me ajude a pregar. Quem deu essa sabedoria para Salomão? Foi Deus. Lá no livro de 1 Crônicas, o Salomão subiu lá no altar e deu uma oferta de 1000 holocaustos para Deus. Aí Deus apareceu e falou, Salomão, o que você quer receber? Por que você fez isso? Salomão falou, Senhor, o Senhor me colocou para reinar no lugar de Davi, meu pai. Esse reino é poderoso. Me dá sabedoria para me cuidar desse povo. Aí Deus deu sabedoria para ele. Só que a sabedoria que Deus deu para Salomão foi tão grande que uma mulher muito rica, a rainha de Sabá, que mora muito distante da cidade dele, ficou sabendo de uma casa, que lá em Jerusalém tinha uma casa que era, olha, era a melhor casa, tinha um homem ali que ele saiu uma sabedoria tremenda. Essa mulher saiu de onde ela estava, viajou vários meses, alguns teólogos dizem, para poder encontrar Salomão. Quando ela chegou lá, ela viu que a sabedoria de Salomão não era normal. As pessoas verão, irmão, que há algo diferente na tua vida. Amém? Deus vai te dar uma sabedoria para resolver problemas.
Deus vai te dar uma sabedoria para você não ficar na depressão, ao contrário. Quando aquele mal chegar, quando aquela dificuldade chegar, Deus vai te dar uma sabedoria tão grande, uma força tão grande, que você vai se levantar. Então está escrito aqui, ó, e a casa que edificara, vamos continuar, onde eu parei, versículo 5 agora, vamos lá. E a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes dele, e os copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais o quê? Quer dizer, ela olhou para a comida da mesa. Que mesa é essa, Salomão? Foi Deus que me deu. Ela olhou para a roupa do servo. De que roupa é essa? É Deus abençoando meu servo. Ela olhou para o assentar. Ela olhou para a mesa. Ela olhou para tudo. Só que Salomão falou, mas tem uma coisa mais importante do que tudo que você viu aqui hoje. O que foi? Hoje tem culto. Vamos lá, casa do Senhor. A Bíblia diz que quando Salomão subiu para a casa do Senhor e levou ela, a Bíblia diz que ela ficou, o espírito saiu, quer dizer, não houve mais espírito nela. Eu fico imaginando como que Salomão não subia para a casa do Senhor. Como é que eu cheguei aqui, irmão? Chega na alegria, pessoal. Deus vai curar o doente hoje. Deus vai levantar o caído hoje. Aquela porta que fechou, Deus está dizendo, vou abrir uma porta maior do que aquela que fechou. Irmão, é a subida pela qual eu subo a casa de quem? Do Senhor. Então, talvez não foi a alegria que Eutico teve. Ele foi na igreja, foi, mas para dormir, irmão. Ele foi na igreja, não foi para prestar atenção no que Paulo pregava. E a Bíblia Sagrada diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dorme não consegue ouvir a palavra. Quem não consegue ouvir a palavra vai acabar morrendo. Então, quer dizer, como é que eu cheguei aqui? O salmista diz, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá em Lucas capítulo 1, tem uma alegria também, você quer ver? Já preguei isso aqui essa semana. Lucas capítulo 1, olha a alegria que está na casa de Isabel. Vamos lá. Lucas capítulo 1, é só um pedacinho só. Lucas capítulo 1. Quando o anjo Gabriel falou para Maria o que tinha acontecido. Lucas 1, 36. Olha a alegria que está na casa de Isabel. Lucas 1,36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. 39 agora. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas da cidade de Judá. E entrou numa casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha aí. Quer dizer, por que na casa de Isabel, até a criança de 6 meses está alegre? A criança é João Batista. A Isabel era estéril, o anjo Gabriel apareceu, falou para Zacarias que a Isabel ia ser mãe. Mesmo Zacarias não acreditando, o anjo falou, vai ser mãe, vai acontecer. Agora Isabel está gestante de 6 meses. O João Batista está no ventre. Quando Maria entrou na casa de Isabel, por que ela entrou? Porque o anjo Gabriel deu testemunho. Na casa de Isabel está acontecendo um milagre. Há 6 meses atrás eu falei com o Zacarias, e está acontecendo um milagre. A Maria correu para lá. Quando chegou lá, está Isabel feliz, está João Batista feliz. A Bíblia não fala, mas eu creio que Zacarias está feliz. Por que está nessa casa tem uma felicidade? Porque tem 6 meses que Deus está operando um milagre dentro dessa casa. Deus vai operar um milagre na tua casa também, irmão. Tem 6 meses, até João Batista, quer dizer, a casa que Deus está presente tem alegria. Amém? A pessoa, vamos tirar a casa agora, concreto, vamos pegar o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, toda pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa feliz, ainda que tenha luta, meu irmão. Como nós cantamos agora, sei que as barreiras vão surgir, sei que provações virão, mas nós estamos revestidos do poder de Deus. Então na casa de Isabel, tem 6 meses que estão vivendo o milagre de Deus. Irmão, se prepare, você vai viver o milagre de Deus dentro da sua casa. Mas o Eutico não fez isso. O Eutico foi para o culto e conseguiu dormir. Vamos voltar lá para Atos 20? Volta lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E o que aconteceu com ele? Vamos lá. Atos, capítulo 20. Quem me entende, diga glória a Deus. Vamos lá.
Só que o Eutico, ele fez uma coisa que nós não podemos. Vamos lá. Vamos, Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para o partir do pão, hoje nós vamos partir o pão, que havia de partir no dia seguinte, falava com ele e alagou-se a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, agora me ajuda, assentado aonde, amado? Quer dizer, aquele lugar tinha janelas, aqui não tem, só tem aquela porta de vidro, mas aquele lugar tinha janela. E o Eutico foi e assentou perto da janela. Em outras palavras, eu estou aqui no culto, mas deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo lá fora. Eu estou aqui no culto, mas eu também quero saber o que está acontecendo lá fora. Tem gente que está no culto com a cabeça lá fora. Tem gente que está no culto pensando, mas amanhã eu tenho que fazer aquilo ali. Esquece amanhã, irmão. O seu amanhã está na mão do Senhor. Tem gente que está no culto pensando, mas o aluguel, como que eu vou pagar? Eu fiquei desempregado. Calma, se Deus permitiu fechar uma porta, ele abre uma porta maior. Tem gente que está aqui dentro do culto, mas está com a cabeça lá fora. Não pode. O Eutico, ele está assim, foi para o culto, mas assentou aonde? Na janela. Ele não consegue prestar atenção no que Paulo fala. Ele não está conseguindo prestar atenção na pregação. Foi por isso que ele dormiu. Amém, igreja? Não adianta eu ficar dentro da igreja com a cabeça lá fora. Eu estou aqui, mas estou preocupado. Com isso e aquilo. Calma, irmão, calma. A Bíblia diz que os que buscam o Senhor de nada têm falta. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, no livro de Tiago, chegai-vos a Deus e Deus chegará aonde? Eu não sei onde está o seu problema, mas quando você chega a Deus, Deus chega diante daquele problema e manda aquele problema embora. Ele é Deus. Mas Eutico sentou aonde? Na janela. Eutico está que nem aquele povo de Mateus capítulo 15. Já vou voltar aqui, vamos lá. Mateus capítulo 15, no versículo 8. O que Jesus falou aqui? Mateus 15, 8. O que Jesus falou? Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 15, no versículo 8. Isso, é isso mesmo. Mateus 15, 8. Está escrito assim, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, eu estou aqui dentro da igreja, mas meu coração está lá fora. Eu estou aqui dentro da igreja, vamos dizer, você quer ver um exemplo? Eu estou aqui dentro da igreja, mas minha cabeça está lá fora. O que eu vou fazer? E não sei, e aquilo, preocupado com alguma coisa. Eu não estou confiando em Deus, irmão. Quando eu estou aqui, eu estou diante de Deus, eu dependo de Deus. O meu amanhã está na mão do Senhor. Amém, igreja? O seu amanhã está na mão de Deus. Mas vendo, nós estamos aqui com a cabeça lá fora. Depois eu não entendo, eu fui no culto e não teve resultado. Eu fui no culto, como a irmã contou o milagre da casa própria. Mas a minha eu quero comprar e não consigo. Você está no culto com a cabeça lá fora. Quando você está prestando atenção, Deus fala contigo. E quando Deus fala, você se levanta. Jesus está dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está o quê? Está longe. É o Eutico. Não estou falando mal dele. Ele está no culto, mas não está de alma. O que você faz? Pastor, mas como é que eu estou aqui e eu estou lá fora? Você quer ver um exemplo? Eu estou aqui, aí você pede ora, a pessoa não ora. Você pede canta, a pessoa não canta. Você pede, vamos lá pessoal, vamos orar, vamos falar com Deus, a pessoa fica paralisada. O corpo está aqui, o coração está lá fora. O corpo está aqui, a mente está onde? Lá fora. Pessoal, Jesus vai te curar. Amém, amém? Minha luta está tão grande. Você está aqui, mas o corpo está lá fora, irmão. A pessoa não está na presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando eu busco ao Senhor, eu tenho que buscar a Deus de todo o quê? O coração. Eu não posso ir pela metade. É o que acontece. Eutico está lá. E o que acontece? Volta lá para Atos capítulo 20. Tem mais lições lá. E o que acontece com ele? Um abismo vai chamando o outro. Vamos lá. Versículo 9 ainda. Capítulo 20, verso 9. Vamos continuando. Vamos lá. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu aonde, amado? Mas agora, por que ele caiu? Tomado de um profundo? Ele não está morto, ele só está com sono. Mas toda pessoa que para de ouvir a palavra, daqui a pouco morre. Toda pessoa que para de ouvir a voz de Deus, daqui a pouco está vivo. Ele conseguiu, irmão, ele sentou na janela, quer dizer, cabeça lá fora, aí daqui a pouco ele é tomado de um profundo sono e a Bíblia diz que ele cai da janela. Já viu a Bíblia falar? Um abismo chama o quê? Abismo. Ele caiu da janela. Mas por que caiu, pastor? Não estava inteiramente na presença do Senhor. Tomado de um sono o quê? Profundo. Quer dizer, a pessoa dorme, não consegue. O que Paulo pregou? Não lembro.
Mas o que Paulo ministrou? Ele ministrou até meia-noite. Sabia que eu não lembro o que Paulo pregou? O diabo, irmão. Por que o diabo não quer que nós ouvimos a Deus? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir o quê? A palavra. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu estar aqui dentro sem fé, eu não vou agradar o Senhor. Como que eu vou vencer? Ele caiu. Agora, vamos lá, 9 de novo. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado na janela do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Irmão, tem um sono que é do inferno, só vem na hora do culto. Acontece com você? Ou é só comigo? Na hora da palavra você acaba a palavra, despertou. Aqui agora, mas tem gente que a Bíblia até cai no chão, pá! Faz até um barulho, a pessoa acorda tudo sem jeito, pega a Bíblia de novo. É um sono do inferno. É aquele sono é o sono de Sansão. Lembra do sono de Sansão? Aonde que Sansão dormiu? No colo de Dalila, irmão. O Sansão, ele deitou no colo de Dalila, a Dalila é uma endemoniada, a Dalila fez um carinho nele, aí o que Sansão fez? Sansão adormeceu no colo dela, a Dalila ela deu um toque para os filisteus, pode vir que ele está dormindo, e ele já contou o segredo, pode cortar o cabelo dele que a força vai embora. Os filisteus vieram, cortaram o cabelo dele e ele dormindo. Quando ele acordou, que ele ia partir para cima dos filisteus, ele não sabia, mas o Senhor já tinha se retirado dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele acabou perdendo os 2 olhos, depois perdeu a vida. Cuidado, irmão. Tudo que o diabo quer é te adormecer. É que a gente chegue no culto, sabe? É triste, desanimado. Não, amado. Esse culto é para louvar o Senhor. Ele caiu. Agora, vamos lá, continuando. Tomado pelo um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Agora me ajuda. E foi levantado como? E agora? Ele consegue morrer num culto do apóstolo Paulo. É como Ananias e Safira conseguem morrer num culto de Pedro, irmão. Em Atos capítulo 5. Sabia que tem gente que morre dentro do culto? Quando eu falo morte, não estou falando morte carnal, não, irmão. Estou falando de morte espiritual. Quando é que eu morro no culto, pastor? Quando a palavra é pregada, eu não presto atenção. Ali eu estou morrendo. Depois eu saio com raiva da igreja, eu saio com raiva do missionário, do pastor. Não adianta, irmão. Quem vai te abençoar é Jesus. Ananias e Safira morreram aonde? Dentro da igreja. Aí os jovens foram lá e tiraram o corpo para fora, porque não dá. O morto não consegue ficar dentro da casa do Senhor. Aí, uma coisa interessante, versículo 10 agora. Agora, olha isso aqui. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre quem? Sobre ele. Quer dizer, Paulo está pregando, aí alguém falou, Paulo, um jovem que estava no seu culto caiu. E aí o que aconteceu? Morreu, está lá embaixo, está morto. Aí Paulo parou de pregar e desceu. Irmão, quem desceu aqui foi Paulo. Mas hoje quem vai descer aqui vai ser Deus, irmão. Para mudar a sua história. Quem desceu aqui foi Paulo para poder abraçar aquele jovem. Quem desceu aqui foi Paulo para poder pegar aquele jovem, dar um abraço, fazer uma oração para que aquele jovem voltasse a viver. Mas quem vai descer aqui hoje para te abraçar, para mudar a sua história é Deus. Porque lá no livro do Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que quando Deus apareceu para Moisés, Deus apareceu a Moisés. Você quer ver? Olha Êxodo capítulo 3, já vou voltar aqui. Êxodo capítulo 3. Olha, ali foi Paulo que desceu, mas olha em Êxodo capítulo 3 quem desceu, irmão. Olha aqui, Êxodo capítulo 3. Vem aqui comigo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Deixa eu pegar aqui. Livro do Êxodo, capítulo 3, vamos lá. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu a olhar para Deus. Olha o 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci
para livrar-o da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e o ferezeu, e o eveu e o jebuseu. Então me ajuda, em Atos capítulo 20, quem desceu foi Paulo, em Êxodo capítulo 3, quem desceu foi Deus. Hoje é Deus que vai descer na tua vida. Amém? Hoje é Deus que vai descer naquele local de emprego lá. Sabe aquele local que as pessoas estão te criticando? Sabe aquele local que alguém está fazendo a sua cama para quando você voltar, tirar a sua vaga? Deus está dizendo, eu estou descendo lá e cuidando de tudo. Aqui quem desceu foi Deus. Agora imagina uma coisa, o menino desceu, Paulo morreu, morreu de problema dele lá. Aí o Paulo desceu e abraçou, me ajuda a pregar. O que eu faço quando eu vejo uma pessoa caída? O que eu faço quando eu vejo uma pessoa que era da igreja, que servia a Deus, e hoje essa pessoa está fora da igreja, não está mais servindo a Deus, não louva mais, não adora mais? O que eu faço como pregador? Será que eu desço para ajudar aquela pessoa? Ou eu só fico criticando? É um derrotado. Aquilo ali não vale mais nada, aquilo ali não quer nada com Deus. Porque Paulo desceu e abraçou. Tem gente que quando desce, já desce com chicote. Está vendo aquele irmão ali, pastor? Ele vinha na igreja, não veio mais. É do diabo. Está vendo aquela irmã ali? Aquela irmã era uma benção na igreja, pastor. E agora? Ele se afastou. Aquela irmã não quer nada com nada. É assim que eu desço? Paulo desceu assim? Paulo desceu com chicote? Paulo desceu, rapaz, o que você vai fazer? Você vai atrapalhar meu culto? Você subiu para assistir meu culto? Irmão, por que você não ficou em casa? Não, irmão. Ainda que venha para dormir, mas vem para o culto. Deus vai mudar a tua história. O que eu faço? Vamos voltar para Atos 20. Vamos lá, voltar para Atos 20. E o que Paulo fez aqui? Agora vamos chegar à parte principal. Atos capítulo 20. Vamos lá. Atos capítulo 20. Versículo 10. E aí Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e fez o quê? Me abraçando. Será que eu consigo abraçar aquele que caiu? Será que eu consigo abraçar quem falou mal de mim, pessoal? Será que eu consigo abraçar? Porque é fácil você abraçar quem te elogia, não é verdade? Alguém te elogiou, irmão, vem aqui, você é uma bênção, te abraçar. E abraçar aquele que falou mal de você? E abraçar aquele que quer ver a sua queda? E abraçar aquela pessoa que te acusou de alguma coisa? Talvez você nem fez. Pastor, mas eu não fiz isso. Mas aquela pessoa me acusou. Não tem problema, irmão. Ora por ele. A minha justiça quem faz é o Senhor. Amém? Será que eu consigo abraçar? Porque tem gente que não consegue perdoar. Não adianta, eu não libero perdão. Você vai ficar caído. O Paulo não desceu com chicote na mão. O Paulo não desceu, não. O Paulo desceu abraçando, diga glória a Deus. O Paulo desceu lá abraçando. Foi Davi, irmão. Eu sempre cito essa mensagem. Davi pecou, pessoal. Davi engravidou Batseba, mandou matar o marido dela. Davi fez um pecado terrível. Aí Deus mandou Natan na casa de Davi. Deus mandou Natan com chicote na mão. Davi, você é um adúltero, Davi. Davi, você é um homicida, Davi. Davi, você não presta, Davi. Deus fez isso com Davi? Não, Deus deu uma palavra, irmão. Deus não chegou lá, Natan não chegou lá, Davi, você não vale nada, Davi. Davi, você não era ninguém. Quem você era? Nem seu pai acreditava em você, Davi. Você estava lá tomando conta daquelas ovelhas, você não era ninguém. Seus irmãos não gostavam de você, Davi. Você era esquecido. Deus pegou você, Davi, tirou lá de baixo, te colocou lá em cima, te fez rei, te cobriu, Davi. Você mora num palácio hoje, aí você faz isso. Foi isso que Natan fez? Não. Natan chegou com a pregação. Eu costumo falar que a pregação de Natan é coisa forte. Ele contou uma história e o Davi se irou naquela história. Não, Natan, mas esse homem tem que morrer. Aí o Natan bem calmo. Então esse homem é você. Porque não é o que você fala, é como você fala. Amém? Não é o que você fala, é como você fala. Natan, ele foi dirigido tão grande por Deus ali, que o Davi, quando o Natan falou, esse homem é você, o Davi podia pegar a espada e matar Natan. Quem está me acusando? Eu sou o rei. Não, na mesma hora Davi falou, é verdade, Natan, eu errei, eu fiz o que era mal. Deus não foi lá crucificando Natan, não, foi a mesma coisa. O Jesus pregado na cruz, Jesus estava pregado na cruz, as pessoas blasfemando de Jesus, pediu água, deram vinagre e tal. Sabe o que Jesus falou? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Jesus. Quando uma pessoa cai, o que eu faço? Quando eu encontro alguém, que está me criticando, quando eu encontro alguém que está falando mal do meu ministério, que esse irmão é do diabo, essa irmã não faz isso não, irmão, pelo amor de Deus, ore por ele.
Pede para Deus, Deus limpa a visão dele. Ou Deus, mostra para ele que ele não está bem. Sabe que esse Paulo aqui que eu estou pregando, que abraçou eu, sabe o que Paulo fez? Quando Paulo era o Saulo ainda, a Bíblia diz que ele matava os crentes, irmão. Um homem chamado Estevão, a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, Estevão era um homem cheio de Espírito Santo, e o Estevão pregava a palavra, o Estevão pregava, falava de Moisés, falava de Abraão, o Estevão falou de Jacó, o Estevão estava pregando. De repente, o apóstolo, o Saulo, que era o Paulo, né, ele não gostou não, chamou o povo para apedrejar, mas tacaram tanta pedra em Estevão, que Estevão ficou morto. E o Paulo está lá, criticando as igrejas, falando mal. Aí um dia Jesus apareceu para ele. Sabe essas pessoas que criticam a igreja? Um dia vai ter um encontro com Jesus, irmão. Vai ou não vai? Vai. Um dia vai ter um encontro com o Salvador. Um dia vai ter... Eu estava até conversando com os irmãos aqui. Na semana passada nós fomos evangelizar. Fomos aqui perto do Limoeiro, né? Irmã Cléo, Limoeiro. A irmã Cléo, ela não bate bem da bola não, pessoal. Nós fomos evangelizar e ela falou assim, pastor, vamos andando por aqui. Mas nós andamos tanto, falei, irmã, isso aqui aí está em Paulista já. E chegamos lá embaixo. Mas foi gostoso, a evangelização foi boa. E nós passamos por várias igrejas, tem a Universal, passamos por umas igrejas pequenininhas ali. Todas as igrejas que a gente passava, eu estendia minhas mãos para abençoar. Por quê? São pessoas que vão ganhar almas. Jesus diz, quem não é contra nós é por nós. Amém, igreja? Eu não posso ficar amaldiçoando, não. Essas pessoas que fazem isso, estão fora da direção de Deus. Eu vou subir no altar para ficar falando mal de alguém? Eu vou subir no altar para pregar o evangelho. Para pregar a palavra de Deus. Não quero briga com ninguém, eu quero pregar a palavra. Por quê, pastor? Conhecereis a verdade. E a verdade vos o quê? A Bíblia é a verdade. O Paulo desceu abraçando. E nós? Como que eu chego perto de uma pessoa que caiu, pessoal? Olha como Deus restaurou Davi. Um homem chamado, se você for segundo Crônicas, chamado Manassés. Manassés foi um homem que estava reinando. Manassés é um homem de Deus. E Deus falou várias vezes com ele quando ele estava de pé. Mas Manassés não ouviu. Aí quando Manassés caiu, que o inimigo prendeu Manassés, ele ficou angustiado. A Bíblia Sagrada diz que Manassés orou. Manassés buscou a Deus. Aí Deus se aplacou com ele e arrancou ele daquela cadeia. Amado, Deus é misericordioso. Amém? Jesus te ama, irmão. O que eu faço quando eu vejo uma pessoa aqui que caiu? Você quer? Já vou voltar aqui. Lucas capítulo 15, vai comigo aqui. Olha isso aqui. Lembra do filho pródigo? Vamos lá, Lucas capítulo 15. Esse filho também caiu. Lucas capítulo 15, pessoal. O versículo é o 11. Vamos lá, Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos lá. Está escrito assim, ó. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi a chegar-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém... Tem gente assim. Tem gente que está na casa do Pai, na presença de Deus, mas está achando que lá fora tem alguma coisa melhor. Está achando que lá fora a vida, eu estou aqui, né, mas acho que eu estou perdendo meu tempo, né? Lá fora tem tanta coisa boa. Irmão, coisa boa tem na presença de Deus. A sua vida vai refletir lá fora o que você é aqui dentro. Amém? Você vai ver Deus abrir seus caminhos lá fora quando você busca Deus aqui dentro. Esse rapaz tinha tudo na casa do pai, mas um dia falou assim, não, eu quero ir embora, eu quero sair. Tem gente que é assim, não, eu estou cansado, eu quero respirar novos ares. Eu não sei se você estava aqui, uma palavra que eu preguei alguns domingos atrás sobre Ruth. Cuidado com a nossa caminhada. Não ande fora da presença de Deus. De repente, lá fora, ele gastou tudo. Só que aí teve uma fome, aí o que acontece? Ele precisa trabalhar para comer. Aí a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Não espere a ajuda de ninguém, sua ajuda vem do Senhor. Davi diz, o meu socorro vem do quê? Do Senhor. Aí no versículo 17, e caindo-se em si, disse,
quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus, o quê? Trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou o seu pescoço, e fez o quê? Beijo. Esse rapaz, ele caiu em si, não, preciso voltar para casa do pai. Por quê? Lá na casa do meu pai tinha comida, lá no meu pai eu tinha tudo, aqui eu não tenho mais nada. Ele voltou, e ele já veio com o discurso, ele já fez o discurso, não, eu vou voltar lá, eu vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e tudo. Talvez ele pensou, eu vou achar meu pai furioso, eu vou achar um pai bravo. Não, irmão, quando ele voltou, o pai já estava te esperando. Irmão, Deus está te esperando. Não espera para voltar amanhã. Não espera para fazer uma aliança com Deus depois. Não, é hoje. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor. Talvez amanhã não estamos vivos. E ele voltou. Aí quando ele voltou, vamos pegar a parte principal, 21. E foi dito, pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Agora o 25, irmão. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, e ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou, o que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado, e disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são o quê? São tuas. Será que nós não estamos como o filho que ficou em casa? O filho pródigo está errado, ele saiu. Está errado, ele não devia sair, saiu. Só que ele se arrependeu, voltou. Aí o que acontece? Quando ele voltou, o filho mais velho, que nunca saiu de casa, estava lá. Aí o filho mais velho chegou e viu uma festa, né? Aí chegou, o que está acontecendo na casa do meu pai? Hoje não é dia de festa. Ah, seu pai fez uma festa tremenda. Por quê? O seu irmão voltou. Ao invés de ele ficar feliz, ele ficou como? Indignado. Mas peraí, eu nunca fiz nada errado. Eu sempre trabalhei para o meu pai, agora meu pai nunca fez nada para mim, esse meu irmão, esse filho do meu pai, nem chamou de irmão, ele que gastou tudo, agora volta e o pai faz a festa. Jesus é assim. Vamos pegar um exemplo? Digamos que você conheça alguém que estava no altar, mas essa pessoa cometeu um pecado, saiu, foi lá para a rua, aí você encontrou aquela pessoa totalmente no pecado, totalmente suja. De repente aquela pessoa volta para a igreja, aquela pessoa se converte novamente, tem um encontro com Deus. Aí a pessoa ela vai trabalhar, vai buscar Deus, aí Deus restaura aquela pessoa pode voltar para o altar ou não pode? Pode, não pode? Mas se voltar para o altar, tem gente que vai falar, olha lá, errou, pecou, agora está no altar de novo. Quer dizer, nós estamos expulsando os filhos, irmão. Eu costumo falar, o filho mais velho, ele sabe ser filho, mas ele não sabe ser irmão. Como filho, ele é bênção. Nunca traiu o pai, mas como irmão, ele é zero. Amém, igreja? Como que eu posso falar que eu sou filho de Deus se eu quero mal um irmão? Como que eu posso falar que eu sou filho de Deus se eu não gosto do crente da igreja tal? Não, amado. Nós somos todos diante do Senhor. Deus não faz acepções de quem? Quer dizer, esse filho aqui, ele sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. Tem gente que não sabe ser irmão. A vez de ajudar, você viu? O irmão está fazendo aquilo, o irmão está fazendo aquilo. Nunca critique ninguém, irmão. Nunca critique ninguém. Ah, mas eu não... o irmão... Por que aquela igreja está crescendo? Porque o irmão está fazendo coisa errada. Irmão, a Bíblia diz que um planta, outro colhe, quem dá crescimento é Deus. Amém? Quem faz essa igreja crescer é Deus. Não é ninguém. Mas vamos voltar lá para Atos 20, para a gente terminar. Tem que ter cuidado, pessoal. Buscar Deus. Atos 20, vamos lá, versículo 10 ainda, vamos lá. Atos 20, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, a sua alma está o quê?
Paulo chegou, abraçou aquele rapaz. Quando Paulo abraçou, Paulo sentiu, ele tem uma alma. Aquela pessoa que errou, que caiu, tem uma alma. Não taque pedra, ore por ela. Amém? Não critique a pessoa, ore por ele. Aquela pessoa, eu fiz alguma coisa, ele não me respondeu, ela não me respondeu. Não fala mal, olha, aquela pessoa tem uma alma. Aquela pessoa tem uma alma. Mas nós não fazemos isso. Aí Paulo pegou, desceu, abraçou. Agora vamos lá, versículo 11. E subindo, partindo o quê? O pão. O pessoal tem a ceia hoje. Vamos lá, o menino, pensando eu, irmão, e subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente, até a alvorada. E assim partiu. Não está marcado a mim, mas isso aqui penso eu, tá? Não quero colocar nada nem tirar, mas penso eu. Quando Paulo fez uma oração, que a alma voltou para o corpo de Eutico, ele se levantou, aí Paulo, Eutico, agora é a Santa Ceia. Vamos lá, Paulo, vamos subir. Imagina aquele jovem subindo para o templo, subindo para a igreja para assistir o culto, para continuar assistindo o culto. Irmão, estou terminando a mensagem. Deus me tirou aqui de baixo. Eu não posso ficar... Eu estava aqui embaixo. Deus me colocou aqui em cima. Eu não posso ficar de boca calada. Eu tenho que adorar a Deus. Eu fico imaginando o Eutico subindo e adorando ao Senhor. Eu fico imaginando o Eutico subindo e partir o pão. Eu fico imaginando o Eutico subindo e tomando o cálice. Eutico, rapaz, eu estou vivo, Deus me deu vida. Deus vai te dar vida hoje. E outra coisa, se você estava aqui embaixo, Deus vai te colocar aqui em cima. Não dá para estar aqui em cima e continuar do mesmo jeito. Como o louvor que nós cantamos, eu só quero adorar Jesus. Quantos chegou na igreja doente? Quantos chegaram na igreja com casamento destruído? Quantos chegaram na igreja com depressão? Hoje Jesus deu uma nova vida. Amém? Do mesmo jeito que Deus me abraçou, que Deus te abraçou, abraça alguém também. Do mesmo jeito que Deus te amou, ame alguém também. Quantas vezes nós não falamos mal de Jesus? Por favor, não é falando mal. Já bateu no seu portão testemunha de Jeová? Quantas vezes, com todo respeito, eu xinguei testemunha de Jeová, irmão? Não podia ter feito isso. Eu não era evangélico, não era perturbado. Se testemunha de Jeová batia lá domingo, vocês não têm o que fazer não? Domingo na minha casa. Pelo amor, vai embora daqui, não quero saber de vocês não. Quantas vezes? Não faça isso. Por mais que eles não concordem com o sangue de Jesus, por mais que alguma coisa deles seja contrária na Bíblia, eu tenho que orar por eles. Tenho que pedir, Deus, dá entendimento. Uma vez um irmão foi testemunha de Jeová, foi na minha porta, mas aí eu já era crente já. Aí me deu aquela revistinha Sentinela, né? Eu até li aquela revista. Me deu a revistinha, começou a pregar para mim, falou um monte de coisa, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom. A irmã, duas senhoras, o senhor começou a pregar. Posso falar da Bíblia assim? Ela, pode. Eu falei, então, você está falando que o reino de Deus vai ser aqui. Não vai ser não. Olha a Bíblia. Aí comecei a explicar. A mulher fugiu. Mas eu não briguei com ela, nem ela brigou comigo, somente fugiu. Falei, não, a Bíblia não fala isso aí não. Não, vai ser aqui, vai ser aqui. Não. A Bíblia não fala isso aí não. A Bíblia não fala isso. Ela pegou e fugiu, mas não falei mal. Não fala mal não. Irmão. Palavra de hoje. Ame o seu próximo. Jesus vai te abençoar. O amor de Deus é muito grande. Amém? Não dá para vir na casa de Deus e ficar calado. Não dá para vir em casa de Deus e ficar parado. Não, eu tenho que buscar o Senhor. Tenho que colocar minha vida diante de Deus. Diga glória a Deus. Paulo desceu e abraçou. O amor de Paulo. Paulo desceu e cuidou daquele rapaz. Temos que cuidar das almas. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Onde eu fiquei tão triste, pessoal. O irmão falou para mim assim, pastor, puxa vida. Meu pai ficou doente. E eu pedi para o pastor fazer uma visita, o pastor não fez. Meu pai voltou para casa. Eu pedi para o pastor fazer uma visita, o pastor não fez. Meu pai morreu. Eu pedi para o pastor fazer o velório, o pastor não fez. Nem fez? Não. Mandou só o auxiliar dele. O auxiliar fez a visita, o auxiliar foi na UTI, o auxiliar fez o velório, mas o meu pastor mesmo nem apareceu. Sabe o que ele falou? Então, eu não quero mais saber de igreja não, pastor. Vocês pregam amor no altar, mas vocês não amam. Falou bem assim. Meu pai foi embora, pastor. Nem no velório o pastor foi. Falei, mano, não faz isso não. Aí eu dei aquele versículo para ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Será que não acontece comigo aqui também? Não, para fazer uma visita, não tenho tempo não, irmão, tenho muita coisa para fazer. Tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo não.
Abraça. Quando você abraça alguém, Jesus te abraça também. Amém? Quando você estende as mãos para alguém, Jesus estende as mãos para você também. Talvez tenha um eutico dentro da nossa igreja. Está precisando, mas eu já preguei para ele, mas ele está precisando de um abraço. Ele está precisando de você parar para ouvir a pessoa. Esses dias um casal me parou aqui e falou, pastor, eu precisava falar com o senhor. Qual horário que eu vou na igreja? Aí eu marquei um horário e ele veio. Aí eu falei, tá bom, eu queria um conselho do senhor. Eu falei, tá bom. Sentamos aqui, comecei a conversar com o casal. Eu acho que eu fiquei conversando com aquele casal uns 40 minutos. Eu conversando, não. Eu só falei assim, bom dia. Aí o casal começou a falar. Não deu tempo de eu abrir mais a boca. Falou. Aí quando eu ia, aí ele, acabou. Posso falar? Não, pastor, agora já está indo. Só queria falar. Queria só uma oração do Senhor. Coloquei a mão na cabeça e orei. E o casal está super bem. Ele queria falar, irmão. Ele queria desabafar. Mas não tem ninguém que ouve a gente, pastor. Irmão, a gente tem que parar um pouquinho para ouvir. Jesus hoje vai te abraçar. Jesus te ama, meu irmão. Diga glória a Deus. Fique de pé. Quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Meu Deus, nós estamos na tua presença. Na tua presença há abundância de alegria. Na tua presença tudo se faz novo. Na tua presença, Deus, os milagres acontecem.